boa, uma lei de primeiro mundo, né? A mesma lei que se aplica no Japão, por exemplo. Muito bonito, mas e a nossa infraestrutura? É da Índia, né? Então, eu gosto da lei, acho que ela é uma lei muito moderna, mas é preciso dizer que o Estado exigiu do cidadão que ele se comportasse e agora é o Estado que tem que se comportar também, porque você tirou o direito das pessoas irem e virem, se divertirem, passarem o domingo em família, na casa de um parente, né, tomando a sua cerveja. E aí, como é que você compensa a população? Você dá um transporte público de qualidade? Se o jovem sair de... Como é que ele volta para casa? Pois é, porque olha, eu sou um deputado que veio pela mão dos estudantes, né? Pela mão da juventude. Essa juventude quer sair sábado à noite, como é que faz? Eu peguei um táxi de Vicente Pires para o plano piloto, no final de semana, e eu gastei de ida e volta R$180, aliás, o Vicente Pires para o Lago Sul. Se eu tentar sair da minha casa em Vicente Pires e pegar um ônibus, eu não consigo, porque não tem ônibus, né? E essa é a realidade dos jovens de Brasília. Quer dizer, um garoto de Ceilândia quer levar a namorada para uma festa no plano piloto sábado à noite, ele tem a opção de pegar o metrô 24 horas. Quer dizer, Brasília nasceu para ser exemplo para o país. O nosso transporte público tá muito ruim. Claro que as medidas estão sendo tomadas. Essa intervenção que o governo fez aí para mim foi excelente. Agora eu quero discutir transporte 24 horas para garantir o direito ao lazer. Eu não posso beber. Então que o Estado me forneça metrô e ônibus de qualidade na hora que eu quiser. Deputado Israel, ao vivo aqui nos estúdios da FM 104, o João está passando mal ali. A orelha dele até ficou vermelha. Eu como apreciador de uma boa cerveja, uma canjibrina, uma canjibrina, eu estou aqui tolhido do meu direito. Então aqui eu acho que o deputado defende uma tese interessantíssima. Eu achei, inclusive, o termo utilizado pelo próprio deputado, que é a rota interbares, eu acho fantástico. Eu acho que o cidadão, não só o jovem, mas todo ele, e eu me incluo nessa faixa etária um pouco mais elevada, mas enfim, eu acho que a gente tem o direito de sair e se divertir, sair o lazer. Concordo e tem todo o nosso apoio. E eu achei sensacional a defesa e, sobretudo, o nome de Rota Interbares. Legal. Fala, linguarudo, o que é? Bom, jornalista Celso Bianchi, a língua dele está coçando, vai lá. Eu, na condição de representante do povo, tenho que fazer a pergunta que as pessoas querem ouvir. Aqui eu não estou para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu sei. Ele estava para passar a mão na cabeça, sabe de quem? Graciela! Fala, puxa, eu sabia que ia sobrar para mim. Pois bem, brincadeiras à parte, professor Israel, a gente vê aí uma baixa produtividade do atual secretário de Educação, que é o Benilton, que representa ali a classe do SIMPRO, que é o sindicato que representa os professores. E está previsto para amanhã às 9h30 uma manifestação desses professores. Como é que você vê a atuação do secretário, uma vez que na semana passada o governador puxou a orelha dele? E corre o risco dele ser exonerado aí nos próximos dias. Olha, você acha que o governo tem tido uma atenção especial por parte dos nossos professores? Olha, eu acho que os professores precisam de mais atenção. Os professores são uma categoria tradicionalmente desrespeitada em Brasília e no Brasil inteiro. Apesar de se dizer que em Brasília o professor é bem remunerado, ele ainda está entre as carreiras de nível superior com a menor remuneração. E a todo momento a gente diz que eles são importantes. Essa manifestação dos professores vai acontecer, eu espero que o governo se sente para conversar com os professores, apresente aí o programa de implantação do acordo feito no ano passado, isso aí eu vou brigar para que isso aconteça. Agora também, apesar de fazermos as críticas, nós temos que pontuar o esforço, principalmente no caso do Agnello, em melhorar a situação da educação. Por exemplo, com a nomeação de 1.688 professores essa semana, foi a maior nomeação da história. Então você critica, diz, porque
essa nomeação era obrigação e tal. O fato é que ela é a maior da história. Então ninguém pode questionar isso. Nunca antes na história de Brasília alguém fez uma nomeação desse tamanho. Também nós temos agora a implantação de escola integral para 7 mil estudantes. Não pense que isso não tem participação da Câmara, não, que eu estou gritando na Câmara todo dia, estou pedindo todo dia, fazendo indicação todo dia para que isso aconteça. Porque eu sou professor, eu tenho que honrar a classe também. Aí dizem que o Arruda pôs 50 mil pessoas. Eu me lembro, eu era professor e eu sei muito bem que a escola em tempo integral naquela época era um depósito de menino. Eu via como era a escola. E hoje, apesar de não serem 50 mil, são 7 mil que realmente tem uma escola em tempo integral. Minha mulher foi monitora da escola em tempo integral na época do governador Arruda. Era uma vergonha. Era muito ruim. Não era bom, como se propagou por aí. Então a gente tem que lembrar disso. Agora, tem que fazer muita mudança. Para mim, a Secretaria de Educação precisa colocar o dedo na ferida. Ela contratou 1.688 professores, isso não quer dizer que vai ter professor em sala de aula ainda. O grande problema da nossa escola ainda é falta de professores em sala de aula, devido ao excesso de atestados médicos, porque o professor fica doente mesmo, vale lembrar, né? Enfim, quem é que está estudando esse assunto para apresentar uma solução definitiva? Então a gente está debatendo ciclos e semestralidade, quando na verdade você não tem professor em sala de aula. Você está debatendo escola em tempo integral, sendo que no meio período você ainda não consegue manter o aluno em sala de aula durante todo o período da aula. Você tem seu filho liberado 10 da manhã, né? Isso é um absurdo. Agora, então, deputado, é interessante isso, eu vou interrompê-lo só, porque o governador deu uma declaração há alguns meses atrás de que a saúde, ou a educação no DF receberia nota 6, sob o ponto de vista dele. Mas na minha época 6 estava reprovado, na minha média era 7. E a gente vê que tudo que foi desenvolvido durante esse período, até culminar agora com esse novo ano letivo, foram vários desacertos, vários desencontros entre a categoria dos professores, entre a própria Secretaria da Educação, os pais dos alunos que são os mais interessados sequer foram informados de uma possível alteração da grade curricular. Enfim, é um processo que não está sendo democrático. Talvez o governador, dando nota 6, ele até levou um pouco. Eu creio que isso aqui é digno de nota 0. Essa falta de coordenação. Na minha época era MI, MM, MS, SS. E aí levou o MI. Média inferior. Desculpa, Pop, mas aí amanhã corremos risco, mais uma vez, haver uma greve. Quer dizer, como fica essa população, deputado? Eu acho que a Câmara Distrital, como o senhor bem disse, foi bastante atuante nessa questão dos ciclos, semestralidades. Sim. E tem sido na questão da educação. O senhor está aí como uma das lideranças desse segmento. Mas, enfim, a Câmara está operando mais do que o próprio Executivo nessa questão da educação. Eu diria que o Executivo começou a se mover agora, esse ano. E eu parabenizo por essa movimentação. Sabe, quando eu tenho que criticar, eu critico. E quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Então eu elogio a nomeação dos professores. Lembro da nossa participação lá na Câmara. Fomos nós que modificamos a lei orçamentária para permitir que isso acontecesse, porque a lei que foi enviada para a Câmara não permitia. Então nós é que elevamos a possibilidade das contratações para o Poder Executivo, porque essa é a função da Câmara, né? Eu elogio a implantação da escola em tempo integral para esses 7 mil alunos, que realmente é uma escola de qualidade, né? Agora, a questão dos ciclos e da semestralidade, realmente, eu tive que fazer uma audiência pública depois da Justiça ter impedido a continuidade da implantação, porque nós sentíamos que a sociedade não tinha tido o esclarecimento devido sobre esse assunto, né? Até que a tese do ciclo e da semestralidade ela é bem aceita. A questão é o modo como você vai implantar isso depois de você discursar sobre gestão democrática na escola, né? Então os pais, os professores, os alunos tinham que ter sido mais envolvidos no debate e
e nós conseguimos fazer isso a partir de agora. Nós estamos lançando esse debate para a sociedade saber o que está acontecendo. Agora, a prioridade mesmo, deputado Israel, é melhorar, vamos dizer assim, o salário dos professores, não é isso? Nós temos duas prioridades e tem que pôr o dedo na ferida: salário de professor e infraestrutura escolar. As escolas não são motivadoras. Dizem que o menino é desinteressado. Não é não, é a escola que é desinteressante. A escola precisa se renovar, precisa melhorar. A infraestrutura é feia, é ruim. Então você tem um professor desmotivado porque o local de trabalho dele é horrível. Né? Você tem um aluno desmotivado porque ele não se sente bem naquele ambiente escolar. Então, por isso eu defendo a padronização das estruturas da escola pública. Toninho, é um absurdo uma escola pública sem biblioteca. Para mim, é uma escola sem coração. Verdade. Né? Então tem que ter biblioteca, tem que ter quadra coberta, tem que ter auditório, tem que ter laboratório de informática com acesso à internet. Isso é a padronização das estruturas físicas da escola. A melhoria do salário do professor é fundamental, mas não só isso, o processo de reciclagem do professor. O professor precisa estar ligado às redes. O professor precisa criar novos métodos de ensino. O mundo está muito mais interessante que o quadro negro e o giz. Então o professor já não consegue mais nem ter a atenção da turma e reclama dos meninos indisciplinados, mas é porque o professor está explicando o sistema solar desenhando com giz no quadro. E o menino entra na internet e ele vê aquilo tudo em movimento. É verdade. Né? Então, quer dizer, é uma luta injusta contra o professor, né? Ele não consegue avançar. E a gente precisa mudar toda a nossa visão sobre a escola aqui em Brasília. Então, é isso que eu tenho defendido na educação, é mudança da estrutura física, valorização do professor e que a gente toque na ferida. Há falta de professores e isso faz com que os alunos se desmotivem, porque ele chega na escola às 7 da manhã, vai sair por volta de meio-dia e às vezes ele é liberado antes, às vezes o professor sobe aula, isso é muito ruim. Ok, professor deputado Israel. Rapaz, na verdade eu estava lendo um livro do Augusto Cury, ele dizia alguma coisa assim, que o professor não pode ser um repetidor de informações, mas um criador de pensadores, né? De pessoas que... E a motivação vem, né, para que isso aconteça. Sem motivação é complicado. Uma última pergunta aqui, Popinho, rapidinho. Não tem mais tempo, mas faça. 8 horas e 3 minutos, a gente já ultrapassou o limite aqui. Vamos nessa. Mas... Alô, cabeça, pergunta ao deputado vascaíno, professor Israel, que eu passei em concurso aqui, se ele tem como acabar com aquele tal do cadastro reserva. É legal, porque a gente não falou sobre isso. Olha só, em Brasília fica proibida a realização de concurso apenas para cadastro reserva. Você pode ter cadastro reserva, desde que você especifique quantas vagas não são de cadastro reserva. Essa é a nossa lei geral do concurso público aqui em Brasília. E a boa notícia é que o governo federal já pediu para copiar a nossa lei. Então vai ser bom que vai para o Brasil todo. Legal, deputado Israel ao vivo aqui com a gente, ele que é do PEN agora, que é o Partido Ecológico Nacional. O Israel, olha, grande alegria falar com você, mais uma vez de volta aqui aos Cabeças da Notícia. O nosso querido Odilon, que é secretário de Assuntos Internacionais, mandou um grande abraço para você. A gente sabe que muita gente está acompanhando a sua entrevista aqui agora, principalmente os seus milhares de internautas, né, e amigos e eleitores também. Quero agradecer ao jornalista Celso Bianchi, ao jornalista João Zisman, do jornal Guardião Notícias, enfim, a sua assessora de comunicação, a Aline. Rapaz, ela tá com a roupa cor-de-rosa, ela tá parecendo a Shakira, né? Shakira. Ô Israel, só para terminar, você tem amigos na Câmara Legislativa? Eu tenho um grande amigo ali na Câmara, que é o deputado Chico Leite. Gosto demais dele, meu queridíssimo. Tenho outros amigos também. O próprio HC é uma pessoa que eu admiro muito. Celso? Um grande abraço pro HCL, tá ligado aqui também. E vários colegas que eu admiro ali. Mas assim, o Chico Leite é muito querido. Legal. Bom, 8 horas e 5 minutos. A gente só tem que agradecer a sua presença aqui, vamos ficar de olho vivo em você, mas a gente sabe e acompanha seus passos aqui, sabe que você está fazendo um belo trabalho. Parabéns pela nova, né, geração de políticos da cidade que você vem representando. Não só você, mas o deputado Regufe e tantos outros jovens, né, deputados que agora fazem parte
do nosso dia a dia, porque tudo que acontece na nossa vida depende das leis e do poder público. Então a gente fica torcendo para que vocês realmente consigam desempenhar um bom papel para que a sociedade tenha o reflexo, né, desse desempenho de vocês, que é como você bem falou, é transporte público de qualidade, é educação de qualidade, é segurança, né? É um assunto que a gente não falou aqui porque você está muito ligado à educação, mas hoje a gente não tem mais aquela sensação de segurança. Outro dia eu estava ali na 108 Norte comendo um cachorro quente, sentado numa caixa daquelas de refrigerante, né? Toda hora eu olhava para trás e falei, será que nego vai me dar um baculejo? Você não tem mais. Eu fui criado ali na Zanorte, a gente, né, ficava se divertindo até 10, 11 horas da noite. Hoje em dia você não pode pensar em deixar um moleque de 9, 10 anos até depois das 10 da noite, que, né, nenhuma rua dessas de bairros aí, das áreas administrativas, enfim. Então a gente sabe que tem muitos problemas, que o governo está atuando, mas a cidade cresceu demais também, né? Muitos habitantes, né? Estava falando com o secretário de segurança, ele falou, Toninho, não tem como a gente fazer, os menores agora também, isso é importante, não deu para a gente falar sobre isso, mas eu queria rapidamente a sua opinião a respeito dessa maioridade penal, porque o jovem hoje, ele não está sendo mais usado para cometer o crime, não. Ele mesmo vai lá, a gente acompanhou essa semana o caso terrível, cruel daquele menino lá da estrutural que foi queimado vivo. Então, enfim, é certeza da impunidade? O que é? Desinformação? Desinformação não é, né, deputado? É o que me choca, Toninho, é que esse menino foi queimado vivo, ele tinha 11 anos de idade, porque ele estava namorando outra garota e foi uma briga. Você vê, tá tudo errado, Toninho. A nossa sociedade virou uma sociedade de direitos, mas a gente tem falado pouco dos deveres. Todo direito tem um dever correspondente e é preciso relembrar as pessoas que elas têm deveres. Tá tudo errado, Toninho. Muitos desses que praticam crimes são motivados por suas condições sociais, porque não tiveram uma boa educação, porque a família não deu o apoio necessário. Agora, isso não é desculpa para você permitir impunidade. Nós precisamos rediscutir a questão dos deveres nesse país. Nós precisamos discutir claramente se um garoto de 14 ou 16 anos que comete um crime como queimar outra pessoa não deveria ser responsabilizado. Eu visito essas instituições de correção, o CAGE, enfim, CESAME, e eu percebo que eles têm absoluta consciência dos direitos deles. Né? E é preciso que alguém diga que eles têm deveres também. Porque não é pelas condições sociais que eu vou eximir alguém de sua culpa, de sua parte no cometimento de um crime. Então a sociedade brasileira não aguenta mais esse tipo de político que passa a mão na cabeça e que não dá ao cidadão suas devidas responsabilidades.